Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos da nossa Igreja, dois grandes modelos ou duas colunas da nossa Igreja. São Pedro, aquele que foi escolhido por Jesus, aquele que, em meio às suas dificuldades, um homem rude, um homem simples, um homem trabalhador, que ainda foi capaz de negar o próprio Cristo, mas Jesus nunca tira dele o seu desejo. E quando Jesus encontra-se novamente com ele, somente pergunta: Pedro, tu me amas? A única garantia que Jesus queria ter de Pedro é se Pedro continuava amando o Mestre, porque o Mestre o amava. Ou seja, Jesus nos ama sempre. E esse é Pedro que depois assume, após receber o Espírito Santo, a sua missão e evangeliza sem medo, converte os corações, toca na vida das pessoas, fala em nome de Cristo sem medo algum. E São Paulo, aquele que foi convertido depois, não conheceu o próprio Cristo, mas teve um encontro pessoal tão grande com Cristo, que ele teve que cair por terra. Esse gesto de cair do cavalo serve para cada um de nós também. Muitas vezes precisamos nos desfazer daquilo que acreditamos para enxergarmos melhor a Jesus. Assim aconteceu com Paulo. Caiu por terra para cheirar o pó, e lá do pó olhar e ver a Deus, olhar e enxergar e ouvir o que Jesus tinha a lhe dizer. E depois então Paulo sai evangelizando sem medo algum. Evangeliza com o mesmo ímpeto que ele tinha antes para matar, agora tem para evangelizar. E Paulo é o grande evangelizador das nações, aquele que para o início da nossa igreja dá todo o ímpeto inicial, onde a igreja está presente hoje. Devemos muito a São Paulo. Que São Pedro e São Paulo sirvam de exemplos a cada um de nós, e que nós possamos ter dentro de nós essa certeza primeira de que o Mestre nos ama, e que nós devemos amá-lo acima de tudo. E devemos ter também o desejo de evangelizar sem medo algum. Porque tanto Pedro quanto Paulo foram capazes de morrer, capazes de dar a vida por Cristo sem nenhum receio. Que nós também sejamos capazes de dizer o nosso sim a Jesus, de falar de Jesus, de anunciar Jesus às outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.